Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nessa noite, tá bom? Noite de quinta-feira, aliás, né? Hoje é quinta-feira, né? O terceiro dia da nossa sequência, nessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. A paz do Senhor, pastor Simão. Paz do Senhor, quero desejar a todos uma boa noite e dizer que esse é o dia que o Senhor nos entregou e como todos os dias o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito para que vivêssemos, né, acordássemos, levantássemos. Estou muito feliz, pastor, com esta série de milagres, conhecendo mais um pouco sobre a caminhada de Jesus na terra. A palavra de Deus, ela é uma espada, né? A Bíblia diz que ela é uma espada que corta os dois lados, né? Então, se você se sente edificado pela palavra, imagina nós que estamos aqui meditando nela, né? Quantos anos eu prego a palavra, e muitos anos eu prego a palavra, e hoje quando paro para ler, para meditar, sempre vem algo novo que eu não tinha percebido, né? Então, o que é isso? É o renovo da palavra nas nossas vidas. Pastor, a gente conhece a história, né? E a gente quando para estudar, a gente vai olhando, encontrando, né, coisas novas. Minhas anotações, pastor. Meus estudos. Eu queria saber se a senhora tinha notado qual foram os dois milagres que nós falamos. Sim, nós falamos sobre a transformação da água e o vinho. É o primeiro dia. Isso. E ontem foi a cura do filho do oficial do rei. Isso. E hoje nós vamos estar falando a respeito da... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A respeito do paralítico de Betesda, do tanque de Siloé, a cura desse homem. Nós vamos estar meditando um pouquinho, conversando e passando para você algumas coisas. E é uma palavra que vem do coração de Deus, é uma palavra rema que pode vir falar com você nessa noite, diretamente com você. Fique atento que Deus pode falar contigo nessa noite. Amém. Tá bom? Essa é uma palavra no livro de João, capítulo 5. Eu mesmo já preguei muitas vezes sobre esse texto, já preguei muitas vezes sobre essa palavra, e todas as vezes que prego encontro algo novo, algo que vem falar conosco na ocasião, né? O capítulo 5 do verso 1 nos diz assim: depois disto, depois de quê? Depois da cura do filho do oficial, né? Nós narramos a história da cura do filho oficial, e quando terminou, Jesus foi até ali a Galileia, e chegando ali, ele realizou esse milagre no tanque. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, em Jerusalém existe, começando já a enfatizar aqui a palavra, lendo e já enfatizando, em Jerusalém existe um H com um acento agudo, afirmando que existe, né? Em Jerusalém existe, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. A pastora Simone perguntava o que era alpendre. O alpendre é uma puxada. Todas as casas aqui no Amazonas praticamente tem uma puxadinha na frente, naquela calçada. Aquilo é um alpendre, né? Então havia ali coberturas, né, galpões que aquelas pessoas ficavam. Havia ali 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos e paralíticos, esperando o mover das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo-o e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Queres ficar são? O enfermo respondeu e disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque.
mas enquanto eu vou, enquanto eu me levanto, tento me levantar, me arrastar, desce outro antes de mim. Jesus, olhando para ele, disse: levanta-te, toma tua cama e vai para embora. Logo aquele homem ficou são, ficou curado, tomou a sua cama, partiu, e aquele dia era um dia de sábado. Nós temos aqui uma passagem bíblica que ela só se encontra no livro de João. Ela não é narrada por os outros apóstolos, pelos outros evangelistas, ela só está escrita no livro de João. Por que talvez só João escreveu? Porque eu acredito que chamou a atenção de João, essa passagem bíblica, que não tenha chamado tanto a atenção dos outros. Ou eles estavam escrevendo outras coisas, porque cada um deles observava Jesus nos seus milagres e escreviam. Nós estávamos assistindo um filme, aliás, dos milagres de Jesus, onde Mateus andava com um caderninho. Não sei se isso é verdade, mas ele andava com um caderninho anotando tudo. Eu acredito que na visão de cada um deles algo chamou a atenção. Se nós chegamos em um lugar, pastora Simone, isso não está invalidando o que aconteceu aqui, porque os outros não viram. Se nós chegamos aqui 5 pessoas em uma festa, cada um vai observar algo diferente, porque a não ser que eles combinem entre si para olhar para algo, para analisar algo, mas se for por livre e espontânea vontade, cada um deles, quando chegar em um lugar, vai se prender a uma situação. Algo vai lhe encantar, diferente do outro. O que pode me encantar num certo local, não vai me encantar, é outra coisa. É aquela velha história, do pintor, que colocou aqueles... Você talvez já tenha visto pela televisão, pela internet, ou jornal, alguma coisa, aqueles quadros, Picasso, Vulgar, Voltaire, aqueles grandes pintores, que fizeram aqueles quadros da Mona Lisa. Quer dizer, você vê numa galeria, numa exposição de artes, as pessoas paradas olhando e outros não estão nem aí. Por quê? Porque algo chamou a atenção, a pessoa presta atenção nas cores, no detalhe, não sei o quê. Aí o outro que não entende nada fica olhando, não sabe, isso aí é só um riscadeiro danado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não é porque os outros evangelistas, os outros apóstolos não escreveram que não foi verdade. Sim, não é verdade. E se está aqui na Bíblia, se está escrito, é porque a palavra da Bíblia diz, que toda a escritura é divinamente inspirada. Sim. Ou então essa passagem bíblica veio parar aqui por acidente. Nós não queremos parar muito nesse ponto, porque o nosso foco aqui é falar do milagre. Jesus ele não saiu da sua casa para ir diretamente ao tanque. A Bíblia diz que esse tanque chamou a atenção de Jesus. Ele saiu porque era um sábado, como nós lemos no final do texto. Ele saiu de casa para ir ao templo, adorar, se consagrar, participar ali do culto no templo. Mas quando ele chegou em frente, as portas ficavam próximas uma das outras, cerca de 200 metros próximas uma da outra. Então quando ele viu aquela grande multidão, segundo está escrito aqui, aquilo chamou a atenção dele. Próximo à porta, pastor? Próximo à porta. E uma coisa, o texto nos afirma que Jesus, chegando naquele lugar e sabendo que aquele homem estava, eu acredito que chamou a atenção de Jesus. Eu vou aqui fazer uma conjectura para que você possa entender. Eu gosto de entrar no texto para imaginar como aconteceu o milagre. Eu entendo que Jesus chegou, pastor, naquele lugar e ele chamou a atenção aquele homem. E ele talvez chegou com alguém e perguntou: pastor, você tem certeza do que vai dizer? Não, eu não estou aqui afirmando
Jesus pode ter usado o dom espiritual de revelação? Não. A Bíblia diz que ele chegou lá e sabendo, quer dizer, essa palavra "e sabendo" é que ele procurou saber. Sim. Né? E chegou com alguém e perguntou: quem é essa pessoa? Esse aí é o fulano de tal, ele está aí há 38 anos. E Jesus se aproximou daquele homem. Jesus se aproximou dele com uma íntima compaixão. Né? Jesus, ao saber da história desse homem, ele se compadeceu, pastora. Sim. Né? O coração dele se moveu até pelo histórico daquele lugar. Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas que estavam mais aptas, chegavam mais próximas, eram curadas. Mais rápido. Alguém até diz: isso é injusto. Não é injusto, são oportunidades. Sim. A oportunidade, perdidas, né? a oportunidade vem para todos. O texto nos diz, minha pastora, eu estou falando demais, eu quero que a senhora fale também, entre também no assunto comigo, por favor, não me deixe falar só. O texto nos afirma que quando Jesus falou com ele disse assim: eu não tenho ninguém, eu não tenho, mas talvez as outras pessoas tinham. Sim, ou a enfermidade não era paralisia, né? Há essas duas possibilidades, Sim. né? Ou as pessoas, pelo que ele falou, quer dizer, eu não tenho, mas o fulano ele tem. Sim. Né? Eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá. Quer dizer, as outras pessoas têm. Sim, alguém que é cego, que é coxo, que é paralítico, talvez tivesse outros paralíticos. Né? E alguém chega a dizer, pastor, nós estávamos vendo agora há pouco, e meditando, alguém chega a dizer que era uma lenda. A senhora acredita que era uma lenda? Não, a senhora como uma serva de Deus? Não, pastor, porque o que está escrito na palavra, se fosse uma lenda, não estaria na Bíblia. Ou então Jesus teria dito: tá vendo, isso não acontece milagre nesse tanque, eu sou o milagre. Né? O que eu entendo aqui, João está afirmando. Sim. De certo tempo descia um anjo. Ele não está dizendo assim, existe uma lenda que acontece isso. E outra coisa, pastor, vamos aqui usar até os dias de hoje. Né? Tem muitas igrejas, né? A Deus e Amor, por exemplo, é uma igreja que ela era muito conhecida pelos milagres. Sim. A Universal também no seu início, cadeira de roda, era a gente andando aquele negócio. A Mundial também era igreja. Então, alguém pode dizer: não acontece nada. Se não acontece, esse povo está fazendo o que ali? A mesma coisa não tem. O povo está sendo enganado. Quer dizer que esse homem ficou 38 anos enganado? Será que nunca ele viu uma cura? Claro que ele viu, pastor. Se ele permaneceu ali, é porque ele estava vendo outras pessoas serem curadas. A cura das outras pessoas, pastor, era uma renovação de esperança. Uma renovação da sua fé. De esperança. E ele afirma, pastor, ele diz: enquanto eu vou, outro desce diante de mim. Quer dizer, ele está afirmando que alguém recebeu o milagre. Sim, imagina você passar 38 anos e não ver ninguém ser curado quando cai na água. E fazer o que lá, pastor? Vamos aqui atualizar os nossos dias aqui, falar de hoje. Alguém diz para mim que tem uma igreja ali que tem um homem que ora, que cura milagres e tal. Aí a minha curiosidade vai me levar até lá. Para que eu vá até aquela igreja, desculpem, meus irmãos, até aquele homem lá, e eu vou analisar. Sim. Se eu passar um mês, não vê milagre. Se eu passar 2 meses, não vê milagre. 3 meses, eu não vê. Depois de um ano, você não retorna mais, pastor. Como é que uma pessoa fica 38 anos? São 38 aniversários, né? São 38 festas de Páscoa. Imagina, passa 38 anos. Sabe o que eu vejo nesse homem, pastor, aí? Perseverança. Sim, perseverança. Ele era persistente. A senhora foi muito feliz agora numa palavra que a senhora usou, que cada cura renovava a fé dele. Imagina ele ver um homem se arrastando, ou algum familiar pega o homem e joga na água rápido, e ele vê que aquele homem que não andava, ele sai da água de pé e sai andando. Por que talvez que Jesus não curou outras pessoas? Porque talvez elas tivessem possibilidades. Sim. Elas tivessem alguém que levasse elas até o tanque. A Bíblia não relata, pastor, mas na minha concepção, talvez esse homem
era a pessoa que estivesse mais tempo ali, por não ter ninguém que o acompanhasse, né? O texto afirma que as pessoas levavam ele até lá. Sim. Não diz que ele ficava direto ali Sim. 24 horas, né? Os 38 anos dele estava ali, não, ele ia para casa dele e alguém trazia ele naquele horário e botava ali para esperar o mover das águas. Aí a Bíblia fala que é em certo tempo, a gente não sabe se é de ano em ano, a gente não sabe se é de 6 em 6 meses, se é todo dia, só naquele horário, ou era todos os dias em horários adversos que ninguém poderia imaginar, né? Então, assim, mas esse homem sabia que aquele tanque ali, ele se agarrou, a esperança daquele homem, pastor, naquele tempo, era no tanque, no mover das águas, né? Como muitas vezes hoje a gente se agarra em coisas não fundamentadas na palavra, não fundamentadas em Deus, e cria isso pra gente como um Deus. Enquanto a senhora fala aí, Deus fala ao meu coração aqui. Agora há pouco nós vimos na internet um pastor afirmando que isso não era verdade, que esse anjo não aparecia, que ninguém era curado, que era só uma lenda, que as pessoas melhoravam e tal e tal. Eu quero aqui espiritualizar um pouco mais esse texto, né? Nós falamos que o homem era perseverante. Se não havia milagre, se não havia cura, se não havia nada, só o exemplo que Deus falou agora comigo aqui no meu coração, só o exemplo desse acontecimento, ele remete para o quê? Para uma volta de Jesus, né? Quer dizer, o homem está ali 38 anos, eu tenho 52. Eu não sei se até os meus 60, 70, 80 anos Jesus volta. Eu não sei. Mas o que esse texto vem me dizer? Que eu tenho que ser perseverante, que a qualquer momento Jesus pode aparecer. Pode voltar. Foi uma palavra rema que veio no meu coração. Amém, agora. Pastor. Entendeu? A qualquer momento, quer dizer, ninguém estava esperando Jesus ali. Ninguém estava esperando, ele tinha esse possivelmente não conhecia. Não sabia nem o nome, não sabia dizer. Possivelmente, minha pastora, esse ser o terceiro milagre. Ainda não tinha se espalhado a fama de Jesus, né? Tanto é que depois que ele se encontrou com Jesus lá, ele nem conhecia Jesus. Ele se esqueceu da fisionomia de Jesus. Quem é este Eu não sei, eu sei que ele veio aqui. E mandou me levantar e pegar minha cama. Pegar a cama e ir embora. Quer dizer, só o exemplo desse texto aí, meus irmãos, é algo maravilhoso. É um exemplo que eu tenho que tirar para mim e que você tem que tirar para você. Qual é o exemplo? O exemplo de esperar. Hoje eu trouxe uma palavra ali no carro, quando eu cheguei para almoçar. Hoje eu trouxe uma palavra a respeito de esperar. Você já quanto tempo, eu te pergunto agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como diz o pastor da Universal, né? Quanto tempo você está esperando esse milagre acontecer na sua vida? Quanto tempo você está aguardando a transformação do teu marido, a transformação dos teus filhos? Esse homem estava ali há 38 anos. Mas sabe o que eu vejo de mais importante ainda nesse texto? É que ele não desistiu. E também não duvidou. Quando Jesus nasceu, esse homem já estava ali aproximadamente 5 anos. Quer dizer, a esperança dele, meus irmãos, tinha acabado de nascer, ele já estava lá. E o que me chama a atenção, pastor, é todos aqueles que se encontram com Jesus, obedecem à ordem de Jesus, o milagre chega. A senhora trouxe aí, deixou uma interrogação. Tem pessoas que se encontraram com Jesus e não mudou a sua vida. Sim. Por quê? Porque não creram, não acreditaram, não aceitaram. Tem um grande exemplo aqui de um jovem rico. Sim, ele teve um encontro. Você já imaginou, meu querido, minha querida, você encontrar Jesus pessoalmente, ter a oportunidade, né? O Salomão, o Davi cantaram nos seus cânticos, nos seus salmos, o desejo de um dia ver o dia do Senhor. E essas pessoas tiveram essa oportunidade.
viram a vida. Esse homem aqui aguardando todos esses 38 anos à beira do tanque, nunca passou pela cabeça dele que um dia ele pudesse chegar àquele tanque, mas ele não desistiu. Ele não parou. Ele poderia ter chamado seus parentes: olha, hoje não me leva para o tanque porque eu estou desistindo, mas não. Vou morrer assim, eu posso dizer que a perseverança dele foi que chamou a atenção de Jesus. Né? A nossa perseverança, quer dizer, será que o Deus onisciente, poderoso, não estava vendo aquele homem? Sim. Só que o sábio Salomão vem nos dizer, ali nos Provérbios, no caso em Eclesiastes, né, que há tempo para tudo determinado debaixo desse céu, desse sol. Talvez, pastor, esse tempo que ele passou, 38 anos, seja uma forma de testemunhar o milagre. E tanto é que ele foi testemunhar. Testemunhar o milagre. Né? Porque imagina se ele estivesse apenas um dia ali e Jesus chegasse e curasse. O que as pessoas iam dizer? Que não era verdade. E por que ele mandou ir levar o leito dele? Primeira coisa, ele estava quebrando ali uma lei do sábado. Ele não poderia carregar peso, né? Mas ele não poderia, pastora, deixar aquele leito no mesmo lugar. Sim. Porque se não servia mais para ele, não servia mais para ninguém. Sim. Se não servia mais para que ele pudesse usar, eu vou deixar aqui, de repente vem outro e deita. Né? Quer dizer, uma coisa que não serve para mim, não vai servir para os outros. Eu me lembro que uma vez, um novo convertido, são coisas que acontecem na vida da gente, que a gente se lembra, que são episódios que ficam marcados na mente da gente. Um irmão se converteu, um amigo nosso, né? Ele, 94, 95 mais ou menos, se converteu à Assembleia de Deus aqui no Manor. E um dia ele nos chamou, né? Chamou o dirigente da igreja, nos chamou e disse: irmãos, eu sou muito apaixonado pelo Amado Batista. Gostava de ouvir aqueles brega, né? E ele disse assim: o que eu faço com essa caixa de CD que eu tenho do Amado Batista? Aí ele disse uma frase: porque não vai servir mais para mim. Então, se não serve mais para mim, por que vai servir para os outros? Se foi um erro na vida dele, por que vai ser uma bênção para outra pessoa? Né? Então, esse texto aqui nos leva a meditar, meus irmãos, que Jesus disse: leva esse leito, joga fora, destrói, né? Ou então pendura na parede da tua sala. Vou te lembrar. Eu não estou lembrado qual foi o pastor que estava pregando, não estou lembrado qual foi, um grande pastor aí, que ele passou um tempo também como morador de rua e tal, e em cima da mesa do gabinete dele tem uma latinha de lixo, assim, ao lado. Aí as pessoas chegavam, ficavam olhando aquela lata de lixo e perguntaram dele: pastor, por que essa lata de lixo? Para mim não esquecer de onde eu vim. Da onde Deus me tirou. Então, ele pegou esse leito e levou, né? Tanto para lembrança como para não deixar para ninguém, e dizendo também: eu nunca mais vou usá-lo. Eu nunca mais vou usá-lo. Pastor, se eu fosse colocar característica neste homem, se eu fosse falar desse homem para alguém, eu ia dizer que esse homem era um homem perseverante, ele era um homem obediente e ele tinha fé. Ele teve fé, ele acreditou. Por que perseverante? Porque ele perseverou 38 anos. Por que ele foi obediente quando Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda? E imediatamente ele obedeceu. E por que fé? Imagina, ele estava agarrado, né? Acreditava que a cura dele estava na água, no mexer, no movimentar da água. E chega alguém e diz: eu sou a tua cura. Eu sou a cura, eu sou o milagre, levanta-te e anda. Ele teve fé nas palavras de Jesus. E uma coisa interessante, o texto não narra que Jesus pegou na mão dele e o levantou. Ele tomou a iniciativa de se levantar. Quer dizer, o que Jesus está dizendo
com esse acontecimento, com essa cena. Ele está dizendo, você não precisa de ninguém para te jogar no tanque. Você mesmo, tome você. Ah, eu vou esperar alguém vir carregar minha cama. Não, carregue você. Você pega o seu leito, você se levanta, e ele se levantou. Sim. Não diz que ninguém ajudou ele a se levantar, ficou ali botando a mão na cabeça dele, só com o poder da palavra que o Senhor Jesus falou para ele, dizendo, levanta-te, deu uma ordem, foi uma palavra imperativa, né? Levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Para a tua casa. Eu me lembrei aqui da mulher samaritana. Me lembrei aqui do endemoniado gadareno. Essas pessoas, quando receberam o milagre, a primeira coisa, o gadareno, quando foi curado, nós vamos chegar lá também nesse milagre, quando o gadareno foi curado, ele disse, eu quero ir contigo, Jesus. Jesus disse, não, vai para a tua casa. Sim. Vai para a tua família. Anunciar as boas novas. E diz o que foi que aconteceu. Quer dizer, na verdade, o gadareno aqui, amor, abrindo um parênteses aqui, o gadareno não precisava nem falar. Ele mesmo era um testemunho. Quando as pessoas olhavam e diziam, é você aquele que andava daquele jeito. Né, pastor? As pessoas, quer dizer, um testemunho sem palavras. A não ser que alguém viesse perguntar dele o que foi que aconteceu, aí ele ia dizer, apareceu um homem na beira do mar, expulsou os demônios da minha vida e transformou, mudou a minha história. E o interessante, pastor, é que depois ele teve um reencontro com Jesus. E Jesus lhe dá uma ordem, né? Eis que já está são, eis que tu já está curado. Não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Algo pior. Está querendo dizer que ele estava ali porque ele tinha pecado? Pastor, porque a Bíblia não relata que é de nascença. Ele nasceu do enfermo, paralítico. Na Bíblia não fala isso, né? Nasceu, né, de nascença, nasceu assim, nasceu paralítico, não. Ele diz que ali estava um homem que havia 38 anos. Ele não se achava enfermo. Não está dizendo que é a idade dele 38 anos. Ele estava no tanque há 38 anos. Há 38 anos. E estava ali um homem que havia 38 anos. Não era a idade dele. Não era a idade dele. Ele diz 38 anos que se achava enfermo. Então, há 38 anos aquele homem era doente. Não é que ele tinha 38 anos. Há 38 anos aquele homem era enfermo. O que Jesus, na verdade, estava querendo dizer ali é que o pecado traz consequências. Né? É que o pecado, ele traz, como é que eu posso dizer, a colheita daquele ato. Desobediência, né? Quem disser que o mundo, as coisas do mundo não é boa, festa, é bom. Porque se não fosse bom, ninguém queria. Né? O problema é as consequências. É isso que Jesus está dizendo. Olha, tu não vai mais viver a vida errada. Tu não vai mais pecar para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, o pecado ele gera a morte, gera doença. E o que Jesus estava dizendo para ele, para que não, talvez não paralítico, mas outra coisa pior. O que é a pior, pastor, do que uma paralisia? Não morte. Poder andar. A morte. Né? Uma parada cardíaca, alguma coisa talvez poderia acontecer com ele, mas o conselho que Jesus deu para ele foi esse. E o que eu vejo, onde foi que Jesus o encontrou? No templo. No templo. Jesus o encontrou no templo. Ele foi fazer o que no templo? Ele foi adorar a Deus. Agradecer. Ele foi agradecer a Deus e testemunhar. Porque até então ele não podia entrar no templo. Pastor, pelo que eu entendi aqui, se ele estava ali há 38 anos, ele não participava. Não participava porque no templo de Salomão, no templo de Herodes, não podia entrar cego, manco, leproso. As pessoas imperfeitas fisicamente, né, eram tidas como malditas. Sim. Eram tidas como amaldiçoadas e não poderiam entrar no templo.
Olha a cura de Pedro lá, com o homem na porta também. Sim. Ele não podia entrar. Ele Tava na ficava. porta. Lá, falando de Pedro, a Bíblia diz que quando ele foi curado, já completou nosso tempo, né? Já, pastor. Quando ele foi curado, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Imagina a vontade que aquele homem tinha de entrar no templo, admirar a maravilha do templo de Salomão e não poder. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Nós temos pouco Verdade. tempo para estarmos aqui, mas a palavra de Deus para ti é essa, né? Toma o teu leito e anda. Levanta. Ou seja, toma uma atitude. Não desista. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, Aleluia, Deus. mas você pode nesse momento tomar uma atitude. Talvez você já tenha servido a Deus. Talvez você um dia foi um pregador, talvez você um dia foi um cantor, um evangelista, ou até mesmo um porteiro, alguma coisa na casa de Deus. Uma mulher de oração. Ou foi um crente mesmo de banco, mas servia a Deus. Hoje você não serve mais. Aí o que aconteceu? A enfermidade veio e tomou conta de sua vida. E o que o Senhor Jesus manda te perguntar hoje, nessa noite, é: queres ser curado? Aleluia, Deus. Queres receber a tua cura? O que eu tenho que fazer, pastor? Você pode estar perguntando. O que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Porque esse homem foi para a casa dele. Você já imaginou, pastor? O tempo é curto, já acabou o nosso tempo. Você já imaginou a alegria das pessoas quando viram aquele homem? Sim. Você já imaginou quando ele bateu na porta que alguém, meu Deus, ele tá, imagina a festa tremenda, quer dizer, ele trouxe a alegria. Amém. E com certeza ele disse: olha, aconteceu isso, e todos creram ali no Senhor Jesus A Cristo. gente lembra, né, pastor? A gente vê as entrevistas das pessoas que saíram, né, que estavam entubadas, na Covid, em coma. E os familiares receberam quando eles saíram curados, né, pastor? Era uma grande Era festa. uma grande festa, né? Era Era uma uma grande alegria. Pastor, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe. Nós queremos chegar a 200 inscritos, 300, 1000 inscritos. Por quê? Porque a partir de 1000 inscritos a gente já pode diretamente no YouTube ao vivo, pastor. Agora nós transmitimos pelo Facebook, depois nós baixamos a imagem e mandamos para o YouTube. Nós não podemos fazer direto no YouTube. Por quê? Porque nós não temos ainda 1000 seguidores, tá bom? Mas nós contamos com você, para que você vá lá no YouTube, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro, e você se inscreve lá. Você também vai lá no Facebook, também compartilha lá. Você também pode comentar, né? O Facebook meu é Pastores no plural, João Simone. E Simone Torres é o Facebook da pastora Simone. Seja uma formiguinha conosco, né? Nos ajude. A alcançar. Se você soubesse como isso vai longe e como isso tem dado resultado na vida das pessoas. Isso é um lead do Senhor também, vamos terminar porque o nosso tempo já foi, né, pastora? Amém. Muito obrigado, que Deus em Cristo te abençoe. Recebe a cura nessa noite, recebe a libertação nessa noite. Que Jesus vá até você como ele foi até aquele homem e coloque as mãos sobre você e diga: levanta-te, recebe a tua cura no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Amanhã estaremos novamente aqui com mais uma mensagem do Café com Fé, a série Os Milagres de Jesus. Se quiser uma oração específica, coloque nos comentários, coloque seu nome que a gente vai estar orando, né, pastor? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.